Rapaz, eu acho que só tem uma solução pro Careca agora, delatar. E pra delatar, ele vai ter que delatar gente graúda. Eu acho que na hora que ele for delatar, vai ter gente aí muito preocupada. Vai ter gente do governo aí, imagina. Parabéns, André Mendonça, por voltar a resgatar um pouquinho da credibilidade da nossa Suprema Corte. Opa, Bolsonaro em casa? Ele vai sair da Polícia Federal para prisão domiciliar ainda nessa semana? Hoje nós vamos pedir música no Fantástico, porque enfim nós vamos ter 3 notícias boas no dia. Mas nos bastidores o que está acontecendo é um grande acordo que envolve diretamente o ministro Alexandre de Moraes, que se entende no direito de interagir com senadores e deputados, sugerindo inclusive texto, enquanto ao mesmo tempo na tribuna da Suprema Corte verbaliza o contrário. Este texto que estamos votando é fruto de um acordo entre o governo Lula, parte da oposição e o ministro Alexandre de Moraes, dentre outros ministros que já verbalizaram por aqui. Mas falo do ministro Alexandre porque eu posso afirmar com absoluta tranquilidade que interagiu com senadores por diversas vezes em defesa desse texto. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Moraes define novas regras para Bolsonaro na prisão, dê cartas a visitas de Michele. Em pacote de autorizações, ministro atendeu a pedidos da equipe médica do ex-presidente e estabeleceu o fluxo de correspondências. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro possa visitá-lo na superintendência da PF em Brasília, sem a necessidade de autorização prévia do Supremo, isto é, permanentemente. Moraes justificou a autorização em virtude de Michele ser o cônjuge de Bolsonaro. Ponderou, contudo, que as visitas deverão obedecer dias e horários já delimitados anteriormente, ou seja, às terças e quinta-feiras, entre as 9 horas e 11 horas, com duração de 30 minutos. Moraes ainda deve dar a resposta ao pedido de cirurgia de Bolsonaro e também ao de prisão domiciliar humanitária. Opa, Bolsonaro em casa? Ele vai sair da Polícia Federal para prisão domiciliar ainda nessa semana? Ele tem direito a cirurgia e prisão domiciliar? Fica aqui comigo até o final desse vídeo que você vai gostar. Hoje nós vamos pedir música no Fantástico, porque enfim nós vamos ter 3 notícias boas no dia. A primeira foi a aprovação do PL da dosimetria, que vai reduzir aí o tempo de prisão em regime fechado do Bolsonaro até a metade. Se você não conferiu, confere isso lá, que a notícia é boa. A segunda notícia boa foi a operação contra a corrupção do governo Lula. Será que os brasileiros, enfim, vão abrir os olhos agora que os aposentados que estão sendo roubados? E agora, nesse nosso terceiro encontro com justiça, Bolsonaro tem tudo para ir para casa. E agora eu vou te explicar quais que são os requisitos para a prisão domiciliar do Bolsonaro, se o Bolsonaro preenche ou não os requisitos para ganhar a prisão domiciliar e, por fim, Moraes vai aceitar o pedido? Fica aqui comigo que vai ser bom e vamos direto ao ponto. Não é segredo para ninguém que o Bolsonaro está numa condição de saúde muito debilitada. O próprio Carlos Bolsonaro, filho, postou outro dia um vídeo do Bolsonaro soluçando sem parar, até enquanto ele estava dormindo. Olha aí, ó. Gente, você consegue imaginar essa situação em que o sono é toda hora interrompido por soluço? É como a apneia do sono, a pessoa não consegue nem descansar, nem atingir níveis mais profundos de sono. Presta atenção, ó. Gente, por isso, os advogados do Bolsonaro, eles estão brigando com o Moraes para que ele vá para a prisão domiciliar, demonstrando até mesmo que ele precisa de uma cirurgia urgente por ter hérnias inguinais. Se você jogar aí hérnia inguinal no Google, vai aparecer isso aqui, ó. Não sou eu que estou dizendo, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó. Hérnia inguinal é quando uma parte do intestino ou tecido abdominal empurra através de uma fraqueza da parede muscular da virilha, formando um abaulamento, mais comum entre homens, que pode ser indolor ou causar desconforto, piorando com o esforço. Ou seja, uma alça do intestino sai ali para fora. E aí o tratamento principal é a cirurgia, especialmente se houver sintomas como risco de encarceramento, prisão, né? Ou estrangulamento, morte do tecido, estrangular a alça que saiu, ou uma emergência médica aí que requer cirurgia imediata. Por isso que a defesa do Bolsonaro está brigando com o Moraes pedindo cirurgia e prisão domiciliar.
Ou seja, gente, é uma situação aí que precisa de uma atenção urgente, porque a qualquer momento pode acontecer um estrangulamento da alça intestinal, um risco que é agravado pela facada e por cirurgias anteriores. E o preso, ele mantém integralmente o seu direito fundamental à saúde. O Moraes, ele não tem como negar a cirurgia para o Bolsonaro, uma vez comprovada a condição dele. Mas Moraes tem como negar a prisão domiciliar? Bora entender tudo isso. Quais são os requisitos da prisão domiciliar humanitária? Quais são? Basicamente dois. Primeiro, a comprovação da gravidade da situação do estado de saúde do preso. Em segundo lugar, a comprovação de que a unidade prisional ela não é capaz de oferecer um tratamento adequado ao paciente. Tá, Deltan, mas esses requisitos aí estão presentes? Ó, vai sentando o dedo no like para mais gente entender isso e vamos avaliar aqui o primeiro requisito, da comprovação da gravidade do estado de saúde do preso. Está aprovada uma condição frágil de saúde do Bolsonaro? É claro que sim, não precisava nem de perícia, mas é lógico. A defesa do Bolsonaro, ela apresentou para o STF uma série de exames, de provas, provou que o Bolsonaro está com 2 hérnias inguinais. E além da situação de saúde do preso, o segundo requisito está presente? Lembra que o segundo requisito é comprovar que a unidade da prisão não é capaz de oferecer um tratamento adequado ao preso? Aí, gente, fica mais claro ainda, porque os exames do Bolsonaro demonstraram a necessidade até de cirurgia. Como que alguém vai imaginar que a Polícia Federal consegue dar um tratamento adequado ao preso nessas condições? Gente, a PF disse que o Bolsonaro, se acontecer alguma coisa, ele vai ser atendido pelo SAMU, por uma ambulância. Em caso de necessidade, não vai ser um médico especializado, vai ser a SAMU, que não tem médico especializado, quando a condição do Bolsonaro é complexa, é conhecida e precisa de atenção especializada. E aí, para verificar se o que a defesa diz é verdade, o ministro Alexandre de Moraes ele mandou a Polícia Federal fazer uma perícia no Bolsonaro, que já foi concluída e logo virão a público as conclusões da perícia. Deixa eu parar esse vídeo aqui que ele tá, acho que, fazendo um barulhinho de fundo. Olha só, então, o Moraes mandou a Polícia Federal fazer uma perícia no Bolsonaro porque ele duvida de tudo, ele quer talvez postergar a prisão domiciliar, deixar o Bolsonaro preso numa prisão mais tempo, só que essa perícia aí já foi concluída, logo virão a público as conclusões e nós só podemos esperar, torcer e orar que os servidores da Polícia Federal sejam tão competentes quanto os médicos do Bolsonaro ou que tenham uma competência suficiente para testar o que está acontecendo e que eles tenham especialmente independência em relação ao ministro Alexandre de Moraes para afirmarem a necessidade da prisão domiciliar. E, se você me perguntar o que eu acho que eles vão ter sim. A equipe da Polícia Federal é muito ampla. A gente está falando agora de servidores técnicos, não de pessoas escolhidas a dedo, delegados, sugados para atuar perante o Supremo. Não, a gente está falando de uma equipe técnica lá distante do Supremo. Então, eu acho que essa conclusão, essa análise vai vir logo e vai atestar justamente essa necessidade da prisão domiciliar. E para fechar, vindo as provas, vindo a perícia, o Moraes ele vai aceitar o pedido da prisão domiciliar? Eu acho que sim, mas deixa eu ser transparente aqui com você. Não tem nunca certeza sobre o que o Moraes vai decidir, porque ele é negacionista em relação aos fatos. Veja o que aconteceu com a prisão do Felipe Martins. Ele destrói a Constituição e a lei. E vamos lembrar que ele demorou tanto a decidir pela soltura do Clesão, que tinha problema de saúde, que ele faleceu, mesmo com parecer favorável da PGR. O Moraes ainda também não decidiu sobre a prisão domiciliar do Augusto Heleno, que já tem parecer favorável do próprio PGR. Então, eu não tenho como cravar, como afirmar que o Moraes vai fazer, mas sim, tudo indica que ele vai decidir até o final da semana e a minha opinião é de que ele vai dar. Por quê? Porque no caso Bolsonaro a responsabilidade é muito grande. Se algo de ruim acontecer com o Bolsonaro, e Deus o livre disso, haverá uma condenação pública muito grande sobre Moraes. Que Deus livre Bolsonaro e Moraes aí não vai ter essa consequência de uma condenação pública decorrente aí da injustiça, do agravamento das injustiças que ele está praticando. E é bom a gente lembrar, gente, que a prisão domiciliar humanitária, ela não é um privilégio do preso. Ela não é um favor, não é uma caridade do Moraes, ela é um direito. É um direito por condição de saúde debilitada. Dá uma olhadinha aqui no que disse sobre isso o Vladimir Aras, que é procurador regional da República, professor do processo penal e alguém isento para analisar isso. Olha aqui esse post aqui do Vladimir. Se os documentos médicos comprovarem que o ex-presidente Bolsonaro está extremamente debilitado por motivo de doença grave, que é o que diz o Código de Processo Penal, e que lhe falta assistência médica adequada no estabelecimento prisional,
ele tem o direito ao cumprimento da sua pena em prisão domiciliar humanitária. E o Vladimir cita aí, nesse fio dele, nessas postagens do X, uma série de precedentes. Ele explica que a prisão domiciliar ela não é uma particularidade do Brasil, ela existe no mundo. E ele lembrou que em outros casos médicos bem menos severos do que o do Bolsonaro, foi dada a prisão domiciliar até mesmo por Moraes. Por exemplo, ele lembrou do caso do ex-juiz Nicolau dos Santos Neto, condenado por desvio de dinheiro público, peculato. E aí ele lembrou de outro caso que o próprio Moraes decidiu, o do ex-senador Fernando Collor de Mello. Dá uma olhada aqui no que o Moraes falou nesse caso do Collor. Ele disse, aspas, Moraes falando, gente. A compatibilização entre a dignidade da pessoa humana, o direito de saúde e a efetividade da justiça penal indica a possibilidade da concessão da prisão domiciliar humanitária. E aí, você acha que Moraes vai seguir as suas próprias decisões? Ou, mais uma vez, vai aplicar 2 pesos e 2 medidas? Olha, eu acho que, nesse caso, a responsabilidade é muito grande e logo nós vamos ter a prisão domiciliar do Bolsonaro. Então, por mim, assim, na minha visão, essa aqui é uma boa notícia. Logo, logo, nós teremos uma redução do sofrimento causado pelas imensas injustiças aplicadas sobre Bolsonaro. E o que você acha, hein? Conta aí pra mim a sua opinião nos comentários. E Mendonça determina a prisão dentro do governo Lula. É isso mesmo. O ministro André Mendonça não perdoou ninguém. Adoroaldo da Cunha Portal, até então secretário executivo do Ministério da Previdência Social, foi preso durante uma nova etapa da Operação Sem Desconto, conduzida pela Polícia Federal. Considerado o segundo nome mais importante da pasta, ele foi alvo de mandato de prisão domiciliar e terá sua exoneração formalizada pelo governo Lula. Entre os alvos também está o senador Everton Rocha, vice-líder do governo Lula no Senado Federal. Ao todo, a operação cumpre 52 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de prisão preventiva, além de outras medidas cautelares. Vocês repararam os fatos interessantes que aconteceram hoje? Dão uma chacoalhada no cenário nacional. Mas em primeiro lugar, cara, como é bom quando a gente vê um ministro da Suprema Corte, ao invés de mandar prender velhinhos, idosos com a Bíblia, ou condenar a 27 anos pessoas inocentes por um crime que nunca existiu, ao invés de fazer isso, ele vai lá e faz uma investigação contra um dos maiores esquemas de corrupção que o Brasil já viu e começa a prender os responsáveis. Cara, eu achava que a gente nunca mais ia ver isso na nossa Suprema Corte. Graças a Deus a gente tem o André Mendonça no STF, que hoje chacoalhou o Brasil. O Everton Rocha era braço político do careca do INSS. Esse aqui é um senador do Maranhão, estado do Flávio Dino, é vice-líder do governo Lula, inclusive ele é o relator daquela indicação do Lula para colocar o Messias no STF. De novo, ele é o cara que quer colocar o Messias no STF. Recebeu busca e apreensão na casa dele hoje por participar do esquema do INSS, do roubo dos velhinhos. Quem está fazendo isso? André Mendonça. Vamos para a próxima. Alvo da operação da Polícia Federal número 2 da Previdência é demitido. Esse cara aqui, se eu não me engano, ele foi preso hoje, né? Esse é o número 2, preste atenção, de novo. Esse cara aqui é o número 2 do roubo do INSS, do INSS. Esse cara também hoje acordou com a Polícia Federal na casa dele. Cara, eu tô procurando aqui uma imagem muito legal, que é uma imagem de quem indicou esse cara para o governo. Vocês sabem me dizer? Eu vou mostrar para vocês quem foi que indicou esse cidadão aí para o governo. Cadê a foto? Cadê, rapaz? Foi que mandou, cadê aqui? Aqui, que gracinha. Olha que gracinha, gente. Olha quem que indicou ele pro governo. Olha aqui. Olha que amor. O amor é lindo, né? O amor é simplesmente sensacional. Pois é. Esse cidadão aqui também, número 2, envolvido, né? Do esquema do INSS. Agora calma que tem mais. Lulinha foi com careca do INSS para Portugal na primeira classe. Mostram documentos. Eu falei isso ontem, certo? Sabe quem que foi preso também? Aqui, ó. Filho do careca. PF prende filho do careca do INSS em nova fase de operação contra fraudes. Olha que loucura. Pegou o filho do careca no esquema do roubo dos velhos. O careca ele era o ponto central, ele era o articulador político. E como que ele tinha acesso para fazer articulação política? Ele é muito, muito amigo do Lulinha. Lembra do Lulinha? Esse aqui, ó. Tudo indica que o Lulinha
recebia uma mesada de 300 mil, mais um bolão de 25 milhões para servir como a peça de entrada do Careca e do filho do Careca. É engraçado, é os filhos, né? Sem falar que o Careca mandou 1,5 milhão, a amiga do Lulinha, para o filho do rapaz. Que gracinha, gente. Meu Deus do céu. Esse escândalo vai acabar com esse governo. E o André Mendonça, fiquei sabendo, acabou de retirar o sigilo da investigação, ou seja, tudo vai vir à tona. Então, obviamente, a imprensa, nós vamos pegar toda essa documentação, vamos dar uma analisada e vamos começar a publicar aqui a profundidade desse governo. Então, até agora já teve o presidente da Previdência, já teve o número 2 da Previdência preso, o presidente preso, o Careca que viajou com Lulinha recebendo dinheiro, a publicitária do PT também, né, que recebia lá milhões, tinha até mansão, o filho do Careca. Rapaz, eu acho que só tem uma solução pro Careca agora, delatar. E para delatar, ele vai ter que delatar gente graúda. Eu acho que na hora que ele for delatar, vai ter gente aí muito preocupada. Vai ter gente do governo aí, imagina. É isso. Parabéns, André Mendonça, por voltar a resgatar um pouquinho da credibilidade da nossa Suprema Corte. Parabéns. Isso aí chacoalhou o mundo político, viu? Garanto para você que vai ter gente aí que não vai nem celebrar o Natal mais. A CPMI vai ter acesso a tudo que foi retirado de sigilo, vai convocar essas pessoas e esse governo, meu amigo, vai ficar conhecido como governo que assaltou os velhinhos, os idosos do Brasil. Esse é o legado do governo Lula, tá? Desse mandato. O governo que assaltou os velhinhos. Senador Alessandro Vieira acusa Moraes de articular acordo pela dosimetria. Parado ali, tem uma denúncia do senador Alessandro Vieira em relação à PL da dosimetria, que seria resultado de um acordão aí. E quem estaria por trás da articulação seria Alexandre de Moraes. Será que é verdade? Vamos ver, então, essa denúncia feita pelo senador e já trazemos aqui para a nossa discussão. Mas nos bastidores o que está acontecendo é um grande acordo que envolve diretamente o ministro Alexandre de Moraes, que se entende no direito de interagir com senadores e deputados, sugerindo inclusive texto, enquanto, ao mesmo tempo, na tribuna da Suprema Corte, verbaliza o contrário. Verbaliza que o Congresso vai muito mal quando sinaliza para a sociedade. Este texto que estamos votando é fruto de um acordo entre o governo Lula, parte da oposição, e o ministro Alexandre de Moraes, dentre outros ministros que já verbalizaram por aqui. Mas falo do ministro Alexandre porque esse eu posso afirmar com absoluta tranquilidade que interagiu com os senadores por diversas vezes em defesa desse texto. Então, para o brasileiro acompanhar, porque é muito fácil nessa nossa terra criar falsos heróis. A cada dia surge um falso herói. A realidade é essa. Estamos votando esse texto vai beneficiar as pessoas que foram usadas como massa de manobra, sim, e isso é bom. Ao mesmo tempo vai beneficiar lideranças do movimento dito golpista, o que não é bom, mas o conjunto da obra é resultado de um acordo. Que se reconheça isso. Boa, Karina, queria ouvir a sua opinião sobre essa denúncia, se acredita que seria possível. Muita gente fala, né, que tem algumas peças parece que não se encaixam, tem alguma coisa estranha em como foi pautado esse projeto e tudo mais. Olha, se os senadores estão falando isso não é de agora. Isso não é de agora, já tem várias fontes dentro de Brasília falando sobre esse acordo. Tanto é que até o próprio Paulinho da Força, ele deixou escapar isso, né? Que estava falando com os ministros, que estava falando que tinha o Zé Dirceu, que tinha visto também a PL da dosimetria, enfim, eles já estavam articulando isso há muito tempo. Então, todo esse texto que está sendo fechado, que está indeciso, que ninguém sabe se tem ali algum jabuti incluso nesse texto, que tem toda essa conversação, né, essa conversa nos bastidores, está falando, o texto era um, depois agora vai favorecer outros, enfim. Agora, toda essa questão é muito claro que desde o início eles estão conversando com os ministros da Suprema Corte. E a PL da dosimetria só passou agora no Senado, através do Davi Alcolumbre e tudo isso, porque sabiam que existiam essas conversas nos bastidores e eram os ministros próprios que estavam ajudando a escrever ali a 4 mãos, 6 mãos, 8 mãos, não sabemos quantas mãos foram escritas escrito esse texto. Mas, com tudo isso que a gente está vendo, com todas essas articulações nos bastidores de Brasília,
passando essa dosimetria, depois, agora vai ter, já estão falando que o Lula vai vetar essa dosimetria, que a Gleisi Hoffmann e o Lindenberg Faria já diz também que vai solicitar o STF para depois derrubar essa PL da dosimetria que foi passada no Senado. Então, existe aqui um cenário muito disruptivo, no sentido que é claro que a base militante petista, eles querem que a dosimetria não passe. Eles acham um absurdo esse projeto de dosimetria e não quer passar, muito menos a anistia. Tanto é que a questão da anistia nem se falou, porque não tinha quantidade de votos o suficiente. Agora, a dosimetria é uma outra questão que, vendo como vai desenrolar, porque agora passa para o Lula. O Lula tem que sancionar a SPL. O Lula, de um lado, dizem que ele, como a Gleisi e o Lindenberg, diz que ele não irá aceitar a dosimetria, vai vetar. Do outro lado, existem vozes dizendo que ele sabia do texto e está tentando articular nos bastidores. Não sabemos se essa dosimetria, de fato, tem a ver com as negociações que foram feitas com os Estados Unidos. Então, houve aí nas redes sociais a discussão dizendo que o PL da dosimetria só seria aprovado através que a lei Magnitsky foi suspensa, através desse acordo que fizeram que a dosimetria iria passar, uma anistia light, o que seja, iria passar e ia liberar essas pessoas. O governo brasileiro supostamente fez uma tratativa com os Estados Unidos que não sabemos qual é. Até agora não temos nenhuma informação do que foi negociado entre os dois países. Mas o que nós temos que se inteirar é o que está acontecendo de negociações domésticas dentro de Brasília agora nesse momento. Que eles queriam empurrar para o ano que vem essa PL da dosimetria. Agora ficou aqui concentrada nessa votação que agora o Lula irá decidir. Olha, tem muitas coisas, Marifred, acontecendo nos bastidores que deixam uma dúvida muito grande. A PL da dosimetria passa. As pessoas têm que ser libertadas imediatamente. Agora, o que nós temos que ver, e que não está claro, o que está acontecendo nesses acordos entre os políticos, porque é um acordo político. E nós só iremos descobrir nos próximos passos, quando o Lula sancionar, ou Lula vetar, ou o que vai ser a decisão de Lula diante, né, da opinião pública e diante também da caneta, porque o que conta é a caneta, o que vai ser sancionado ou o que vai ser vetado. A partir desse ato, nós podemos premeditar o que acontecerá daqui em diante. Vamos ver, estamos seguindo, ainda sigo muito cética em relação a tudo isso, com muito cuidado.